Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre a história do Natal, essa data que é celebrada por bilhões e bilhões de pessoas no mundo todo. Pois é um evento cultural e econômico gigantesco, né? Mas a gente para pensar, como que uma história tão simples, de mais de 2000 anos atrás, virou tudo isso? É isso que a gente vai investigar agora. Então, para entender essa jornada, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, a história do primeiro Natal, claro. Depois, vamos tentar resolver aquele mistério. Por que justo no dia 25 de dezembro? Vamos ver também como o Natal já foi até proibido antes de virar esse feriado global. E claro, vamos decifrar as tradições e seus símbolos e terminar com uma olhada no que o Natal representa hoje em dia. Para entender o Natal de verdade, a gente tem que ir lá na raiz de tudo, na história que deu origem à celebração. Exato. E essa história, na verdade, começa com uma promessa incrível. Tudo começa, então, com um anúncio. E não é um anúncio qualquer. O anjo Gabriel aparece para uma jovem, em Nazaré, chamada Maria, e conta para ela que, mesmo sendo virgem, ela daria luz ao Salvador do mundo. Imagina só o susto e a responsabilidade. E logo depois disso, vem uma reviravolta. Por causa de um censo do governo romano, o casal teve que fazer uma viagem super difícil até Belém. Mas olha que interessante, essa viagem forçada acabou cumprindo uma profecia antiga do livro de Miqueias, que dizia que o Salvador nasceria exatamente lá, em Belém. Pois é. E quando eles finalmente chegam lá, cansados da viagem, não tinha lugar para eles em nenhuma hospedaria. O resultado? Jesus nasceu no cenário mais humilde possível. Esse detalhe é super importante para a fé cristã, porque mostra essa conexão dele com os mais simples, os desfavorecidos. E os primeiros a visitar o bebê foram figuras bem diferentes entre si. De um lado, pastores da região, gente humilde. Do outro, os magos, que vieram lá do Oriente, super sábios. E os presentes que eles trouxeram não eram qualquer coisa, né? Ouro para um rei, incenso para um sacerdote e mirra, que era usado em funerais, já indicando o destino dele. Cada presente com um significado muito profundo. Exato. Então, o ponto central de tudo isso, o coração da celebração, é essa ideia, essa crença de que Deus se tornou humano para viver aqui, entre nós. É um conceito teológico fundamental para o cristianismo. Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que a Bíblia não menciona a data do nascimento. Não tem lá, dia 25 de dezembro. Então, de onde veio essa data? Como é que a gente chegou nela? Olha, existem duas teorias principais para isso. A primeira é a que a gente pode chamar de teoria da substituição. A ideia é que a igreja, de forma bem estratégica, escolheu o dia 25 de dezembro para competir com festivais pagãos romanos que eram muito populares na época, tipo a festa do Sol Invicto. Seria o jeito de facilitar a conversão das pessoas. Isso, mas tem outra linha de pensamento, que é a teoria do cálculo. Essa é bem diferente. Ela vem de uma crença antiga de que pessoas muito importantes morriam no mesmo dia em que foram concebidas. Como os primeiros cristãos calcularam que a crucificação de Jesus foi em 25 de março, eles só contaram 9 meses para frente e pronto, 25 de dezembro. Se foi por um motivo ou por outro, o que a gente sabe com certeza pelos registros históricos é que essa data já estava estabelecida lá em Roma no comecinho do século IV. E a partir daí, nossa, a jornada do Natal para virar esse feriado que a gente conhece hoje foi cheia de altos e baixos. Nem sempre foi uma festa tranquila e aceita, viu? Pois é, foi uma verdadeira montanha-russa. O Natal ganhou muita força na Idade Média, mas depois foi simplesmente proibido pelos puritanos que achavam que a festa não tinha nada a ver com a Bíblia. Só que aí, lá no século XIX, ele ressurge com tudo, e muito por causa de escritores como Charles Dickens, que ajudou a criar essa ideia de espírito natalino que a gente tem até hoje. Exatamente! E foi nesse renascimento do século XIX que muitas das tradições que a gente ama se consolidaram. Mas de onde elas vieram? Tipo, por que a gente monta uma árvore de Natal? E o Papai Noel? Quem inventou? A história do Papai Noel é um exemplo fantástico dessa mistura. Tudo começa com São Nicolau, um bispo que existiu de verdade lá na Turquia e era famoso por ser super generoso. Essa tradição foi para a Holanda e virou o Sinterklaas. E, finalmente, a imagem que a gente tem hoje do bom velhinho de roupa vermelha foi criada e popularizada nos Estados Unidos. É uma mistura incrível de história real europeia com marketing e criatividade americana. E as decorações também têm suas histórias. A árvore de Natal, por exemplo, começou com luteranos na Alemanha e só virou moda no mundo todo por causa da Rainha Vitória, na Inglaterra. Já o presépio foi uma ideia genial de São Francisco de Assis, para ensinar a história do nascimento de um jeito que todo mundo pudesse ver e entender. E até as cores do Natal têm um porquê. O vermelho lembra o sacrifício de Jesus, o verde, que vem das árvores, que não perdem as folhas no inverno, simboliza a vida eterna. E o dourado, que foi um dos presentes dos magos, representa a realeza. E todas essas tradições, com o tempo, foram se misturando e criaram o Natal que a gente vive hoje. Uma festa super complexa, que mistura o sagrado e o secular de um jeito único. E quando a gente fala do lado secular, o impacto econômico é uma coisa de louco.
A troca de presentes, as vendas, tudo isso movimenta a economia de um jeito absurdo. Para ter uma ideia, só nos Estados Unidos, as vendas passam de $1 trilhão. É o maior estímulo econômico do ano para muitos países. Exato. Então, o ponto-chave aqui é entender que o Natal hoje tem muitos significados. Para uns, é a data religiosa mais importante do ano. Para outros, é uma festa cultural sobre família, sobre generosidade. Não tem uma resposta única. E isso nos leva a uma última reflexão. Hoje em dia, qual é o verdadeiro coração do Natal? É a fé? É a família? É a festa? Talvez a resposta seja tão diversa quanto as pessoas que comemoram a data.